Paz do Senhor para os irmãos, estamos novamente reunidos aqui para fazer essa corrente de oração, para intercedermos uns pelos outros, para que eu venha aqui fazer uma chamada, uma reavivada no teu coração, no teu ser, para a oração, para estarmos diante do Senhor em oração. E também para dar uma mensagem aqui, orar por vocês, né? E conhecer mais uma partícula do povo de Deus, que é o que está acontecendo quando vocês mandam mensagens para mim, né? Gente, olha, eu tenho um hino aqui que eu vou louvar da harpa, outro da harpa. E esse hino aqui é o número 58. E me traz a recordação dos círculos de oração, sabe? Que tem uns hinos que sempre que eu ia para o círculo de oração, eles cantavam. E um deles era esse aqui. Eu sempre gostei muito de círculo de oração, de estar lá orando, sabe? Porque Deus, ele responde. E aí, é tão bom quando Deus fala com a gente. E como é que Deus vai falar com a gente se a gente não fala com ele, né? A gente tem que falar com ele para ele falar com a gente. Ou ele vai ficar falando com a gente, é monólogo? Não, né? Tem que ser nós dois, né? Eu falo com ele e ele fala comigo. Então, vamos louvar o hino da harpa número 58, uma bênção. Vou louvar, mas como eu já disse em outros vídeos, se você conhece essa melodia com outra letra, canta da letra que você conhece, não tem problema, tá? 58, gente. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, ei-los murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Glória a Deus. É gostoso de cantar esse hino, eu gosto. É um louvor muito agradável. Irmãos, eu gostaria de falar uma passagem. Deixa eu até chegar mais perto aqui para poder falar. Uma passagem de João Batista. É uma passagem muito triste, mas eu quero falar uma coisa desse episódio.
E eu tenho até um exemplo do que acontece na minha vida sobre esse episódio aqui. Então, sem mais mistérios, Mateus capítulo 14, e eu vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 12, que diz assim: Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Irmãos, eu vejo aqui nesse texto coisas que acontecem no nosso dia a dia que não chega a ser tão grave como aconteceu aqui com João Batista. Eu creio que em outros países pode ser que aconteça coisas semelhantes ou até piores com os nossos irmãos, porque a gente sabe que em países comunistas como China, Venezuela e por aí vai, são países que o comunismo ataca muito forte o cristianismo. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos muita liberdade comparado com esses países, né? Mas isso não significa que a gente não passe perseguição. Nós passamos perseguição sim. E agrada ao Senhor que a gente seja perseguido e se mantenha firme até o fim, que não negue a Jesus mesmo diante dessas perseguições. Então, o texto aqui, para a gente poder desenrolar melhor, muita gente já sabe, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto. Então, Herodias não era mulher de Herodes, ela era mulher do seu irmão Filipe. E Herodias resolveu largar o Filipe e foi se juntar, porque não podia casar, né? Foi se juntar com o irmão dele, né? Com o seu cunhado, que era Herodes. Então, ela largou o seu marido, Filipe, e foi atrás do cunhado, que é Herodes. E aí, os dois começaram a ter um relacionamento de marido e mulher. Ela foi morar com ele. E ficou lá com a filha dela, que era sobrinha de Herodes, né? E por conta do seu pecado e por serem judeus, né? Então, João Batista, ele, quando via os dois, quando via Herodias, quando via Herodes, dizia: você está em pecado, não te é lícito possuí-la. Por quê? Porque eles eram judeus e os judeus tinham que servir a Deus e tinham que cumprir a lei do Senhor. Eles não eram gentios, né? Herodes e Herodias não eram povo gentílico, eles eram judeus e eles tinham que servir a lei judaica. E aí, João Batista, ele ia e como profeta, ele anunciava que eles estavam em pecado diante de Deus. Então, até aí, tudo certo. Só que, um certo dia, Herodes prendeu a João Batista. Colocou ele no cárcere. Estava morrendo de vontade de matá-lo e colocou ele no cárcere. Mas, por algum motivo, ele já não estava mais com tanta vontade assim de matá-lo, porque quando chegou o seu dia de aniversário, sua data natalícia,
Chega lá a sua sobrinha, ela começou a dançar com muita sensualidade, né? Com certeza deve ter sido isso, porque agradou o rei. Naquela dança, ele fala uma bobagem, como todo pecador gosta de falar bobagem, não mede as palavras, né? Às vezes até a gente que é cristão não mede. Então, tem que ter domínio sobre a língua, porque ele falou uma coisa que, se ele voltasse atrás, ele ia ficar envergonhado na presença de todos que estavam ali, os convidados. Com certeza eram pessoas ricas, pessoas influentes e pessoas do meio político também, pessoas do templo, enfim. Ele, na bobagem do momento, disse o quê? Eu vou te dar tudo que você quiser, pede o que você quiser. Mas ele esqueceu de uma coisa, de quem ela era filha. Pois é. E aí ela correu para sua mãe e a mãe dela pegou e incentivou lá, infiltrou na cabeça da menina. Vai lá e pede a ele para matar João Batista. Eu quero a cabeça dele aqui na bandeja para me provar que ele morreu. Então, para não ter dúvida de que ele tinha sido realmente morto, então ela pede que manda a cabeça para mim. Eu quero a cabeça dele. E aí, imediatamente, eles foram lá e mataram ele. E diz aqui que ele se entristeceu, quer dizer, talvez agora ele já não tivesse mais vontade de matar João Batista, né? Porque ele fala que entristeceu-se o rei. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Quer dizer, por causa que ele jurou, por causa da presença dos convidados que estavam com ele lá, ele teve que manter a autoridade, não podia voltar atrás. E aí, João Batista morreu e foi entregue numa bandeja. Bom, como é que a gente pode trazer para os nossos dias isso aqui? A gente pode falar sobre uma coisa, que sempre que a gente ataca o pecado, as pessoas se sentem atacadas. Pois é. E atacada talvez até literalmente, né? Completamente doidas, né? Atacadas do juízo mesmo. Quando a gente prega contra o pecado, que foi o que Jesus fez, ele pregou contra o pecado, João Batista pregou contra o pecado, os apóstolos pregaram contra o pecado, e eles não pregaram para aqueles que estavam dentro da igreja só, eles pregavam para o mundo. Então, eles pregavam o evangelho e pregavam que eles deveriam se arrepender de seus pecados, sim. E por conta disso, muitos deles foram mortos. Jesus foi morto, né? Também por conta disso. Então, quando a gente prega contra o pecado, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser contra-atacado, vamos dizer assim, como se a gente tivesse ódio daquela pessoa. Mas, na verdade, a pregação do evangelho, ela é amor. E mesmo que a pregação do evangelho seja, olha, você precisa largar o seu pecado, Deus ama você, mas ele aborrece o teu pecado não vai levar você ao céu. Mesmo que pareça uma mensagem de ódio, que você vai acabar indo para o inferno, essa mensagem, ela é de amor. Mas o mundo não entende. O mundo não quer sair das trevas e vir para a luz. É mais fácil eles continuarem nas trevas, praticarem as mesmas coisas que eles praticam sempre e mesmo assim serem postos no céu. Porque muitas pessoas, elas não se julgam um pecador que vá merecer o inferno. E tudo isso é ignorância, cegueira, enfim, o diabo, ele é quem faz isso, é quem coloca na mente das pessoas esse tipo de coisa. E a palavra de Deus, ela está aqui para ser pregada, para a gente mostrar para eles que todo ser humano pecou e destituído está da glória de Deus. Nós não merecemos o céu porque nascemos em pecado. O pecado, ele é como se fosse uma chaga, uma doença hereditária que vem lá de Adão e Eva até os dias de hoje. Então,
nós carregamos hereditariamente a chaga do pecado. E todos nós necessitamos nos arrepender, sim. E muitas pessoas acreditam que coisas banais, que estão banalizadas hoje em dia, como mentir, falar palavrão, beber, fumar, ou qualquer outra coisa que a Bíblia condena, essas pessoas, elas acreditam que não vai levá-las para o inferno, que isso é bobagem, que isso é fanatismo. E elas acreditam que aquele que vai para o inferno é o político que rouba, é o ladrão que assalta dentro de uma casa, é o assassino que chega lá e mata. Então, esse tipo de coisa que elas julgam serem realmente coisas que merecem o inferno, aí elas dizem, não, esse tipo de gente é que precisa realmente do perdão. Eu não preciso do perdão porque eu não fiz nada. Então, quando a gente mostra pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, que não é assim, que mentir leva para o inferno, que adultério leva para o inferno, que se você vive uma vida promíscua, ficando, né, como é a palavra de hoje, né? Se você fica com um e com o outro, você sai com o hoje, vai para a cama com aquela pessoa, você amanhã já está com o outro e vai para o motel com o outro semana que vem e assim por diante. Então, essas pessoas acham que, como isso é uma coisa normal e comum, banalizada, não vai levar ninguém para o inferno. Porque, hoje em dia, até aquela pessoa que se prostitui já está querendo ser legalizada como um emprego como qualquer outra pessoa. Então, banalizou geral o pecado. As pessoas já não julgam coisas desse tipo como erros que condenam a alma para o inferno. Então, quando elas se deparam com a mensagem do Evangelho, que coloca essas coisas que na concepção das pessoas não é pecado, é banal, não vai levar ninguém para o inferno, então quando elas se deparam frente a frente com a verdade dói. E dói muito. Então acaba acontecendo que elas vão tentar te parar. Elas vão tentar te calar. E se não conseguir calar a gente, elas vão se afastar. E, bom, como eu disse, né, tinha um exemplo que acontece aqui com a gente. Não é só comigo, é com toda a minha família. Nós fazemos, como eu já mostrei aqui, cultos aqui na rua de casa, bem na nossa porta, né? Nós colocamos o caixa e os materiais e fazemos o culto, que é uma coisa habitual aqui do Nordeste. Nós fazemos cultos ao ar livre na porta de casa. Porém, aqui no Nordeste é uma coisa habitual das igrejas. Mas a rua inteira quase, né? Quase a rua inteira, ela luta contra esse culto. Então, acontece de tudo, né? E a gente continua a pregar, continua a falar a palavra do Senhor. Mas como eu disse, né? Nem sempre a pessoa que é confrontada com seus pecados, ela aceita. Então, por exemplo, no último culto que teve agora, a vizinha praticamente de frente saiu da casa dela gritando no meio da rua pra gente acabar com o culto. E assim acontece, né? Acontece desse tipo para pior. Já teve também gente que fez uma mesa, botou um barzinho, né? Uma mesa com cadeiras ao lado praticamente do nosso caixa de som. Literalmente ao lado do caixa de som. Um fulano colocou a mesa dele de cadeirinha de bar, os amigos dele bebendo ao lado do caixa de som e ficaram lá bebendo enquanto o culto ia andando. E detalhe, tudo que o pregador falava, ou que qualquer um falava,
ele falava para os amigos, não é assim, é mentira. Pois é. Então, perseguição acontece, sempre vai ter alguém que, quando é confrontado com a palavra, vai tentar te parar, vai tentar fazer alguma coisa para aquilo parar. Então, do mesmo jeito que Herodias tentou e aí ela conseguiu, então pode acontecer que essa pessoa tenha sucesso de fazer você parar de falar com ela, de parar de falar ali, mas tudo é de acordo com a vontade de Deus. Então, o nosso culto continua aqui até o dia que Deus disser, chega, esse povo está entregue nas mãos do diabo, chega, não prega mais. Então, até o dia que Deus quiser, estamos pregando. O dia que Deus dizer basta, a gente para. E a mensagem, ela foi pregada, foi anunciada. E mesmo que Herodias conseguiu calar com a morte João Batista, isso não fez o pecado dela ser perdoado. Ela calou a voz do profeta. As pessoas vão calar a nossa voz, vão calar a nossa pregação. Pode acontecer? Pode calar a nossa pregação. De acordo com a vontade de Deus? Sim, pode acontecer. Mas elas não vão calar a palavra que está dita, que Jesus, ele falou. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, aquilo que Deus determinou para o ser humano, que nós temos a escolha da vida eterna ou do inferno. Isso eles não vão conseguir calar. Então, mesmo que eles calem as nossas bocas, mesmo que ele me cale, que os vizinhos me calem, que as pessoas calem vocês, que vocês não consigam mais falar para aquela pessoa a mensagem, que fique saturado, que Deus ele deixe para lá, pare e não deixe mais você falar para aquela pessoa e você tenha que parar mesmo de falar, comunicar-se com ela. Mas a palavra ela foi falada. A escolha é de cada um. Nos calar não vai fazer com que elas pisem no reino celestial. Pelo contrário, nos calando, elas estão acrescentando mais pecados à conta delas. Mas a nós é acrescentado mais galardões, porque mesmo passando perseguições, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Não desista, não deixe de pregar a palavra porque alguém falou alguma coisa e alguém ficou com raiva de você. Ore a Deus, se for da vontade de Deus de você parar de falar com essa pessoa sobre a palavra de Deus, você para, porque a mensagem ela já foi transmitida. Se for da vontade de Deus que você continue falando, então Deus vai falar com você e você vai continuar falando. Não desista porque você está sendo perseguido. Não desista de falar. Peça sabedoria ao Senhor para ter um jeito de falar, modo de falar, para que não venha coisas piores sobre a sua vida, de perseguição. Deus é amor, mas Ele nunca deixou de ser justiça, porque Ele é juiz, Ele é o justo juiz e Ele vai julgar o mundo, Ele vai julgar todas essas pessoas. Na realidade, Ele vai destruir esse mundo e vai fazer novos céus e nova terra para nós habitarmos, os fiéis, os filhos dele, que nunca negaram, que serviram a ele, mesmo com tribulações, com perseguições, até o fim. Receberemos a coroa da justiça e reinaremos juntamente com o Senhor. Então, vamos orar, irmãos. Está uma chuva grande aqui e está um barulho, né, no fundo, mas eu creio que não preciso aguardar a chuva passar, não. Acredito que dá para me ouvir. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu te agradeço porque estou perante Ti e venho aqui
pedir por todos os irmãos, por todas as pessoas que estão acessando os vídeos, que estão acessando esse canal, as pessoas que pediram oração também. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a levar a tua palavra, a levar o teu ID ao mundo, Senhor. Mesmo que as pessoas elas não queiram ouvir, mesmo que elas nos persigam, mesmo que elas nos caluniem, mesmo que passemos por provações horríveis, Deus nos ajude a suportar. Dê sabedoria aos teus servos no falar, dê sabedoria e entendimento para os teus servos para levar a tua palavra. Nos ajude a manter a paz com todos, se assim for possível, nos ajude a manter a paz sim com todos. Deus grande, Deus todo-poderoso, a tua palavra diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem. Então eu oro agora por todas aquelas pessoas que perseguem o teu trabalho que nós fazemos. Eu peço também para que os irmãos que estão ouvindo essa oração possam refletir também nessa palavra, que a nossa obrigação agora é amar aqueles que nos odeiam e aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por eles. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que nos odeiam, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão deles e continue dando chance para que eles possam se render aos teus pés e serem salvos da condenação eterna. Senhor Todo-Poderoso, também te peço por cada família, por cada lar que pediu oração, que está acessando esse vídeo, que está acessando o canal, por todos os teus servos, todos os teus filhos no mundo. Tenha misericórdia, Senhor, entra com providência. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe os problemas que cada um estão passando. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor entre nos lares e faça uma obra maravilhosa de libertação, salvação. Entra com porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Tem misericórdia daqueles que estão na justiça. Tu és o advogado, Senhor. Senhor, aqueles que precisam de uma cura, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode curar, o Senhor pode fazer, pode transformar aquilo que estava determinado para ser morte em vida. Deus, tu és poderoso. E eu te peço que em nome de Jesus o Senhor coloque as tuas mãos em cima de cada filho teu. Toca, Senhor, aonde está o problema, em nome de Jesus, e cura, Senhor, porque eu creio que a tua vontade é de curar. E eu te peço, Senhor, do mesmo jeito que quando o Senhor estava aqui na terra, saiu curando todas as enfermidades, aquele, Senhor, que o Senhor sondar e ver que está com fé, que tem fé, então cura, Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia daqueles que estão vivendo uma vida de pecado, para que possam se arrepender, possam sair dessa vida, serem libertos em nome de Jesus. Deus, tira o inimigo da vida dessas pessoas que está oprimindo, Deus, em nome de Jesus, que o diabo saia dessa casa, que o diabo pare de fazer arruaças, Deus, em nome de Jesus. O lar é teu, Deus, o lar é santo, e eu te peço, Deus, expulsa Satanás e entra, Senhor, com providência, com teu anjo, com espada de fogo desembainhada, se necessário for. Então faz, Senhor, alguma coisa para mudar essa vida de pecado que esse lar se encontra, essas brigas que acontecem, esse filho rebelde, em nome de Jesus, que a paz reine, a paz de Cristo reine, que o conhecimento de Deus possa inundar as vidas deles, que o Senhor possa transformar os corações de pedra em coração de carne, que eles possam praticar o teu evangelho em suas vidas e dar testemunho de ti, e parar de dar testemunhos ruins, que a gente possa começar a fazer o bem e parar de praticar o mal. Em nome de Jesus, eu te peço todas essas coisas, se for da tua vontade. Amém. Glória a Deus. E debaixo de chuva, quer dizer, eu não estou embaixo da chuva, né? Mas com o ruído, o barulho da chuva lá fora,
eu fiz aí, terminei, graças a Deus, esse vídeo. Eu espero que dê para escutar, né? Que além de estar tarde já, ainda tá chovendo forte lá fora. Mas Deus é bom, Deus é grande. E eu agradeço de coração a tua companhia, a tua fidelidade aqui, de vir sempre no canal, aqui assistir os vídeos. Um beijo no coração de todos vocês. Tem muita gente que eu já sei os nomes até de cor, que sempre fala aqui nos comentários. E eu agradeço demais, demais mesmo. Eu só tenho a agradecer sempre que alguém pede oração e a gente tem orado, temos intercedido e depois é tão gratificante quando a pessoa fala depois que Deus ouviu a oração, que atendeu o pedido e começa a testemunhar aqui. Eu fico muito grata, muito grata. E Deus é maravilhoso. Deus é tudo, tudo em mim, tudo em todos. Glória a Deus. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, a paz do Senhor, se Jesus não voltar. Amém.